isso que é importante, quando nós trabalhamos com saúde mental e trabalho, né, no contexto das empresas, das organizações, estimular, primeiro que o foco, né, com a psicodinâmica do trabalho, ele é sempre coletivo, ele é em grupo. Por exemplo, psicoterapia individual, plantão psicológico, não são estratégias que nós utilizamos na psicodinâmica do trabalho quando a gente trabalha com saúde mental e trabalho. E também são estratégias da clínica, né? Não são estratégias da psicologia organizacional e do trabalho. Então, quando nós trabalhamos saúde mental e trabalho nas organizações, nós vamos trabalhar sempre de forma coletiva, em grupo. E nesse trabalho é importante que seja estimulado a construção de vínculos de cooperação entre os trabalhadores, né, de vínculos de solidariedade e, anterior a isso, vínculo de confiança. Por quê? Porque o vínculo de confiança ele vai ser básico, né? Ele é basilar para que venha, né, a se desenvolver uma relação de cooperação, uma relação solidária. Pensa comigo, a gente não colabora com quem a gente não confia. A não ser que a gente seja coagido a fazer isso. Do contrário, de forma espontânea, para a gente poder colaborar, precisa ter uma relação de confiança. Por exemplo, se uma profissional pede para mim uma informação, isso já aconteceu, e deve ter acontecido com você também, que está aqui comigo, pede uma informação, né, para mim, referente ao trabalho, alguma atividade que eu desenvolvo. Se é uma profissional que eu não tenho um vínculo de confiança, que eu não confio, e não confio por quê? Porque talvez já teve alguma situação, algum evento que fez com que eu não confiasse, né? A minha tendência, se essa profissional me pede alguma ajuda, uma colaboração, é não fazer. Por quê? Porque eu não sei o que ela vai fazer com aquela informação. Ou então, talvez, porque eu não acredito que haja uma reciprocidade, então eu nem vou despender energia de colaborar com alguém que depois eu não posso confiar, ou que já mostrou para mim que eu não posso, né, que não dá para confiar. Então, vínculos de confiança são básicos quando a gente vai trabalhar com saúde mental e trabalho. Precisa ser estimulado o grupo a desenvolver esses vínculos de confiança. E depois vem os vínculos, né, de solidariedade, de cooperação, porque tendo um coletivo, né, que tenha esse tipo de vínculos, vai ser possível ter também o reconhecimento. Porque antes do reconhecimento, o que acontece? Né? Na organização do trabalho, onde a gente é o foco, né, da análise da psicodinâmica do trabalho, na organização do trabalho você tem as 3 dimensões, né, a própria organização do trabalho, as condições físicas e ambientais do trabalho e as relações socioprofissionais. Quando eu vou para o real do trabalho, quando eu vou realmente, o trabalho ele é prescrito, ele é planejado. Só que quando eu vou para o real do trabalho, quando eu vou fazer realmente, né, o meu trabalho, eu posso ter imprevistos, eu posso ter alguma situação de conflito, de dificuldade, algo que eu tenha que fazer que eu não consigo fazer no momento, que gera um certo constrangimento, que gera uma dificuldade, e que isso leva a um sofrimento em níveis diferentes, mas vai promover um sofrimento psíquico. Para eu poder transformar esse sofrimento e não ficar sofrendo, né, para eu poder transformar aquela realidade que se apresenta ali para mim,
eu vou mobilizar, né, a minha inteligência, eu vou mobilizar a minha subjetividade, né, a minha personalidade, para eu poder dar conta daquilo, né, a minha experiência, mas eu vou precisar do apoio daquele coletivo de trabalho, das pessoas que estão ali comigo. E aí lembra, apoio, cooperação, solidariedade, vínculo de confiança, para eu poder transformar aquela realidade e não ficar numa situação de sofrimento. E aí, se eu consigo mobilizar, né, a minha subjetividade, então, por meio da inteligência, por meio da experiência, por meio das minhas características de personalidade, eu transformo daí essa realidade, eu consigo dar conta daquele constrangimento ali que se apresentou no trabalho e recebo o reconhecimento que vem dos colegas, que vem da chefia, enfim, né, das pessoas que estão hierarquicamente acima ou como pares. Então, essa psicodinâmica que acontece no trabalho é o nosso foco de análise na saúde, quando a gente trabalha com saúde mental e trabalho. Agora você pode estar se perguntando, e se o trabalho, se o coletivo de trabalho não oferece essa possibilidade de transformar aquele incômodo, aquele sofrimento, aquele constrangimento, né, por meio do sofrimento criativo? E aí? E aí que o psiquismo vai escolher usar das estratégias defensivas, que vai procurar alterar a percepção ali né, daquela realidade, para poder não adoecer. Que